Boa noite. O Circuito FMG de hoje mostra uma reportagem sobre a poluição visual nas campanhas eleitorais. É temporada de poda de árvores no campus Pampulha. No estúdio, uma pesquisa revela os resultados do uso do marketing dentro da sala de aula. Mineração sustentável é tema de evento na universidade. E veja depois do intervalo o que os professores podem fazer para valorizar o trabalho na sala de aula. Não saia daí, a gente volta já. Marketing pessoal na educação. Uma pesquisa realizada com professores revelou o que esses profissionais podem fazer para valorizar o trabalho dentro da sala de aula. Eu converso agora com Alexandre Gobo, que é especialista em marketing e autor do estudo. Boa noite, professor. Como surgiu a ideia de fazer essa pesquisa? Essa ideia surgiu de uma lembrança da minha professora do terceiro ano do ensino médio, a Terezinha Pimenta, que influenciou definitivamente a minha vida, a ponto de eu abandonar a ideia de fazer arquitetura para poder enveredar pelos caminhos das ciências biológicas. Assim me tornei professor, assim entrei para dentro da área da educação e quando fui fazer o curso de MBA, tive a oportunidade de focar o meu trabalho final nessa pesquisa sobre o que torna um professor inesquecível. Como você avalia o comportamento existente entre professores e alunos atualmente? No momento em que nós vivemos, o professor passa por uma situação bastante delicada, porque ser velho hoje já não é mais legal. Então, quando o professor entra dentro da sala de aula, o bacana é estar com os alunos que estão sentados nas carteiras. E uma segunda questão, a oferta de conhecimento. Se antes o mestre era o detentor do conhecimento, hoje esse conhecimento ele está ofertado gratuitamente na televisão, na internet, em todos os meios de comunicação. Então, quando o professor entra na sala de aula, o que ele tem para oferecer está de graça. E no marketing nós falamos, quanto maior a oferta de um produto, menor é o seu preço. Como o relacionamento entre professor e aluno pode interferir na aprendizagem? Eu acredito que a aprendizagem ela ocorre fundamentalmente através da emoção. A partir do momento em que o professor consegue emocionar, consegue sensibilizar os seus alunos, essa aprendizagem começa a acontecer de uma forma espontânea. Mas, no caso contrário, quando essa sistemática se torna mecânica, o aprendizado começa a se tornar mais difícil, mais duro, mais árduo, e aí os problemas de sala de aula começam a aparecer. Quando o professor consegue encantar os seus alunos, o ambiente da sala de aula melhora, a aprendizagem melhora e o sistema começa a girar de uma forma mais tranquila e mais eficiente. Os resultados da sua pesquisa podem melhorar esse relacionamento entre professor e aluno? A minha grande preocupação com essa pesquisa foi fazer com que ela tivesse resultados práticos e que pudesse auxiliar alguém. Eu tenho viajado, eu tenho divulgado esses resultados, eu tenho tentado semear essas minhas ideias de que o importante é a forma como o profissional vai lidar com aquele conhecimento e não simplesmente o conhecimento. Na medida em que o professor, o educador, ele conseguir reconhecer os seus talentos pessoais e utilizar técnicas pedagógicas adequadas aos seus talentos, com certeza ele vai dar uma aula na qual ele vai ter mais satisfação, que os alunos vão sentir esse prazer do professor e que eles vão se sentir mais contaminados por esse prazer em dar aulas. Quais mudanças os professores devem adotar para melhorar o ensino? Bom, essa é uma pergunta pretensiosa. A minha resposta, eu não gostaria que ela cheirasse a tanta pretensão, mas eu acredito que resgatar a individualidade do professor, as suas características pessoais, respeitando essa diversidade, é um caminho contrário a toda essa globalização, a toda essa padronização que se impõe em nossas vidas. Então, que o professor, ele consiga perceber os seus pontos fortes e, a partir daí,
pensar as técnicas que ele pode utilizar e que vão de encontro a essas capacidades individuais e habilidades. E qual o tipo de inovação que esse comportamento pode trazer para a sala de aula? É uma inovação no sentido de que será uma nova ação deste professor, porém ela é baseada em procedimentos antigos, porque, na verdade, os nossos professores inesquecíveis, eles utilizavam as suas características pessoais. Eles são lembrados por isso, pela forma como, pela particularidade como cada um lidava com o seu conteúdo. E a minha ideia é exatamente essa, resgatar essa lembrança desses professores e, quem sabe, poder utilizá-las nas nossas aulas. Obrigada pela entrevista. O prazo de inscrição para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, termina na próxima sexta-feira, dia 16. A inscrição só pode ser feita pela internet. Lembrando que continua obrigatório que o candidato realize a inscrição com o CPF próprio. O valor da taxa é de R$ 35, mas alunos de escolas públicas estão isentos. O teste será aplicado nos dias 6 e 7 de novembro em todo o país. A nota do Enem pode ser usada na UFMG, que vai substituir a primeira etapa do vestibular pelo exame. A edição de hoje termina aqui. Uma boa noite para você.